Às vezes você omite uma informação, né? Agora, o que não pode omitir informação da ciência, aí não É. pode. E a gente está aqui com um gênio da ciência, um craque, o professor Nicoleles, que, aliás, professor doutor, cientista e tudo mais. Professor, um ouvinte aqui da Bandeirantes, aliás, vários ouvintes, por que você não entrevista o Nicoleles? Né? O senhor já é uma figura extremamente popular, não é? E a gente nem sabia que existia cientista. Os caras achavam que cientista era só, aparecia, que nós vimos a importância dos cientistas durante essa pandemia, que salvaram a humanidade. Lógico que com profissionais médicos e tal, mas desenvolver vacinas, num período de tempo tão pequeno, foi uma coisa assim que vai passar para a história. Daqui 100 anos, 1000 anos, os caras vão contar a história dessa pandemia, porque uma vacina para ser produzida demora de 14 a 15 anos, às vezes não conseguem. A da AIDS estão tentando até agora, e é vírus. Então os cientistas salvaram o mundo. Mas, professor, que prazer falar com o senhor, conhecê-lo através do vídeo, mas vários ouvintes pediram para a gente entrevistar o senhor. Tá? Nós estamos aqui, uma coisa prática agora, que é a notícia que surgiu hoje, não é? Nós estamos aqui à beira de uma greve de médicos da rede do perigosíssimo da Omicron, né? Onde ela mais se espalha, onde tivemos recordes de casos no mundo. Essa greve teria que ser feito tudo para que ela fosse evitada. Será que eu estou enganado, professor? Uma honra e prazer em falar com o senhor. Pelo convite, é um enorme prazer. Eu lembro quando eu estava crescendo aqui no Brasil, ouvindo você na Rádio Jovem Pan, eu acho, na equipe do Osmar Santos. É um prazer falar com você, mesmo que à distância, né? Bom, a sua introdução é absolutamente correta. A vacina foi uma das maiores conquistas da medicina moderna, provavelmente desse século. Sem dúvida nenhuma, nos últimos 50 anos, nós nunca ouvimos falar de nada parecido. Né? A introduzir uma vacina em um ano é algo que certamente vai entrar para os livros da medicina e vai conferir o prêmio Nobel, provavelmente, a todos os inventores das múltiplas vacinas. Né? A situação em São Paulo é muito grave. Eu conversei com colegas, eu sou formado pela Faculdade de Medicina da USP, então tenho vários amigos, colegas de turma que estão na linha de frente, né? E a situação está se agravando porque nós estamos na iminência de um colapso do sistema de saúde, né? Por falta de profissionais, porque estão ficando doentes, por falta de insumos, nós estamos com dificuldade de testar, estão faltando testes, inclusive está sendo feita uma lista de priorização para se testar, o que é difícil para todos os envolvidos, porque a gente, se só testar quem está muito grave, a gente não vai ter uma noção real da pandemia, né? E também nós estamos tendo uma crise na velocidade de conseguir abrir leitos, né? Nós fechamos muitos leitos porque tivemos um respiro, só que esse respiro, vários cientistas, eu inclusive, desde julho do ano passado, alertamos que era algo que aconteceu nos Estados Unidos, durou 4, 5 meses, e depois os Estados Unidos explodiu de novo no verão americano. Então, eu consigo entender o lado dos médicos e dos profissionais de saúde, porque eles estão sendo demandados num nível que uma colega comentou comigo, parece, não sei se você lembra daquele seriado americano, MASH, né, que era na guerra, o que era sensacional, né, que era representado na Guerra da Coreia, né, as unidades de saúde do exército americano, que era uma paródia, né, mas o que ela comentou comigo é que parece que nós estamos numa guerra, né, com as tendas e com os hospitais do campo de batalha, e está começando a faltar tudo. Só não falta pessoas chegando pedindo socorro médico, e essa é uma situação muito difícil. Então a Prefeitura de São Paulo tem que ouvir os médicos, tem que ouvir os profissionais de saúde e auxiliá-los, porque nós vamos ter uma enxurrada, uma tsunami de casos nos próximos dias, sem dúvida. É uma dúvida cruel, mas também prática, né? Eu acabei de fazer aqui desse relógio que eu tenho aqui no pulso, uma espécie de eletrocardiograma que o aplicativo oferece. Mas eu não fiz de graça. Eu tenho 6 stents do coração
E ontem eu comecei a sentir uma dorzinha parecida com a dor que antecedeu o infarto que eu tive algum tempo atrás, nem lembro, nem quero lembrar quando foi, mas tive. Então, de lá para cá, antes de ligar para o Calil, não é tão seguro, mas já me disseram que mede com um grau razoável de acerto esse aplicativo que tem, acho que é da Apple, não é? E aqui está dizendo que eu não tenho sinais de fibrilação. Eu estou um pouquinho mais tranquilo, então por isso que eu vou ligar para o Calil daqui a pouquinho, se der tempo. Mas aí parte a pergunta desse princípio. Se essa variante Ômicron não é tão letal, ontem a gente bateu o recorde de casos do mundo, a gente não pode falar em só 9 mil mortos, porque um morto já é uma tragédia. Mas a relação de contaminados com o número de mortes é muito pequena. Foi o que aconteceu na África do Sul, começou a cair, na Inglaterra começou a cair, e provavelmente aconteça também no Brasil, a não ser que no replicar o vírus erre alguma coisa. Senão ele vai se tornar dominante e é possível mesmo que o que todo mundo está falando se torne uma gripe até lá. A gente tem que tomar cuidado. Mas a preocupação é com questão de número de leitos. Se a variante Ômicron ela não é tão letal e não há necessidade de tanta internação, há que se priorizar, nesse momento, pessoas que deixaram de ser atendidas durante a pandemia, que têm doenças crônicas e que normalmente levam à fatalidade, pessoas que têm que fazer cirurgias imediatamente, né? Até cirurgias eletivas que não possam piorar os quadros e talvez chegar à fatalidade. Tem que se priorizar essa gente, já que a variante Ômicron não é tão letal, doutor. É uma dúvida que eu acho que eu tenho, mas que todo mundo tem. Na realidade, a narrativa da baixa letalidade, ela está errada, né? Porque quando você calcula quanto vai ser o impacto de uma variante, você tem que levar em conta a taxa de transmissão, que é altíssima, né? 5 a 6 vezes maior da Omicron. Você tem que usar a taxa de conversão de casos em casos para hospitalização e aí a taxa de letalidade, né? Só que como o número da taxa de transmissão é muito mais alto, ele aumentou muito mais do que a taxa de conversão e a taxa de letalidade caíram, é aquela coisa do colegial, né? do ensino médio que a gente aprendia. Quando você tem um número muito grande e você multiplica por um número pequeno, você ainda tem um número muito grande. Então, na realidade, por exemplo, na cidade de Chicago, o número de hospitalizações já está em 80% a mais do que no pico do inverno passado, de 21. E aí a taxa de mortes começou a chegar igual. Demorou. Ela teve um atraso maior, mas a curva de mortes subiu mais lentamente, mas já está passando os níveis do inverno de 2021 nos Estados Unidos. Como eu moro lá há muito tempo, tenho muitos amigos cientistas em várias cidades, eu comecei a conversar com o pessoal e o que a gente Quer dizer, é ruim do mesmo jeito. É ruim tanta do gente mesmo, contaminada exatamente. Que é ruim do mesmo jeito. Esse é o consenso que meus amigos, tanto onde eu moro, na Carolina do Norte, como em Nova York, na cidade de Nova York, ela é ruim, ela não tem nada de bom. E ela está começando, por exemplo, os Estados Unidos bateram pelo 4º dia seguido o recorde de hospitalizações de Covid do país, 153 mil pessoas. E aí, as internações de UTI começaram a explodir. Então, elas chegaram a 25 mil pacientes internados em UTI, o que é o recorde da pandemia total. E até, eu trabalhei na universidade, na Duke University, por 28 anos, e conheço todo mundo, né? Desde a pessoa que vai lá fazer o exame de raio-x até o chefe do hospital. E já estão tendo problemas para dar conta da UTI, que é uma das maiores dos Estados Unidos, é um dos 10 maiores centros médicos do país. Então, essa narrativa que começou a se espalhar a partir da África do Sul, para se ter uma ideia, o Reino Unido tinha uma média de 8 a 10 mortes no começo. Ontem, ela passou de 300. Demorou 6 semanas, mas a média cresceu. Então, infelizmente, a Omicron é muito ruim. Ela é muito dramática e, como você bem falou, nós passamos de 3,6 milhões de pessoas mortas, de casos diários, né? Batemos o recorde da pandemia,
e tivemos um número de óbitos que é muito, muito assustador. Agora, existe uma demanda represada no mundo inteiro de cirurgias, pacientes oncológicos que precisam fazer cirurgias, pacientes que têm outros problemas importantes que precisam ser internados. Existe um problema em certos países europeus de diálise. Pessoas que faziam diálise crônica e que começaram a não poder ir fazer diálise tão frequentemente. Então, e isso está se traduzindo no que a gente chama de excedente de óbitos no mundo. O Brasil, para se ter uma ideia, teve 500 mil óbitos a mais em 2021, por todas as causas, do que em 2019 e 2018, que são os 2 últimos anos antes da pandemia. Então, esse é o grande drama. Nós temos uma demanda reprimida de pacientes com outras patologias que requerem cuidados médicos, só que nós estamos tendo essa enxurrada. E é por isso que você tem que agir na subida dos casos. Você não pode esperar entrar naquela explosão que a gente viu em março e abril do ano passado, né? Essa é a grande solução. A gente fala na nossa gíria, você tem que estar 2 passos à frente do vírus, não 2 passos atrás. Senão você não pega nunca mais. A gente teve a oportunidade de ver o livro aberto, primeiro na Ásia, depois na Itália, depois na França, depois nos Estados Unidos. E nesse mesmo período, o idiota aqui, que não entende nada de medicina, perguntava, eu não sei porque que tem tanta gente em carnaval de rua aqui em São Paulo. 50 milhões em 4 dias, 20 milhões lá em Recife, sei quantos milhões em Manaus. Eu falei, tem um bicho lá na Itália, que saiu da China, que está matando gente pra caramba. E esses gringos estão entrando aqui todos contaminados e a gente está enchendo a rua de gente. Depois das eleições, não tem mais problema de variante nenhuma. Apareceu a variante Gama, que por sinal foi a mais letal. E nós botamos 100 milhões de pessoas na rua para votar. Tá? Além do negacionismo do Bolsonaro, que é negacionista mesmo em todo momento, os políticos, da sua maioria, foram negacionistas quando fizeram campanha para prefeito e botaram 100 milhões de pessoas numa eleição que não deveria acontecer. Quer dizer, a gente tem várias páginas abertas e faz tudo errado aqui no Brasil, não é, professor? Eu posso te contar uma história. Eu escapei do vírus em 3 continentes. Eu estava na China em novembro, né? Antes de ser anunciado, eu estava dando uma série de palestras na costa leste da China. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, no meio de dezembro, surgiu a primeira notícia, né, da explosão do vírus em Wuhan. Aí eu tinha uma palestra em Berlim e eu fui para a Alemanha. Depois do Réveillon, eu fui para a Alemanha, isso em começo de 2020. Quando eu desembarquei no aeroporto de Munique, estava anunciando o primeiro caso da variante de Wuhan em Munique. Bom, eu dei minha palestra em Bonn no dia seguinte, peguei o avião, vim para o Brasil, cheguei aqui no dia 2 de fevereiro, começaram a chegar as notícias que estavam espalhando para os Estados Unidos, eu não pude voltar para os Estados Unidos. Aí eu estava no Brasil, fiquei preso no Brasil, porque não podia mais voltar gente do Brasil para os Estados Unidos, e eu fiquei pensando comigo, nossa, nós tivemos 4 alertas, né? Nós tivemos 4 alertas para perceber que a coisa ia chegar, e eu também fiquei com essa impressão que esse vírus circulou no Brasil no Carnaval de 2020. Porque turistas vieram da Europa, vieram da Ásia, vieram dos Estados Unidos para o Brasil. Eu tenho até hoje essa... Brasileiros foram para lá. E voltaram. E eu tenho isso no registro das minhas redes sociais e num documento que eu escrevi, porque eu estava dirigindo o comitê científico do Consórcio Nordeste na época. Eu implorei que as eleições municipais fossem adiadas. Porque era óbvio que as campanhas eleitorais, as carreatas, os comícios em lugares fechados, tudo isso ia gerar uma explosão. E foi exatamente o que aconteceu. A segunda onda, que é a mais letal até agora do Brasil, ela se inicia no período das campanhas eleitorais, as eleições e as aberturas sem sentido que ocorreram antes das eleições. Então, certamente, nós podíamos ter adiado para esse ano, não ia fazer grande diferença, fazia-se uma emenda aí constitucional às pressas para fazer, mas foi uma comida de bola histórica, que também vai entrar para os livros de história. Quando analisarem essa pandemia, a realização da eleição municipal foi um desastre para o Brasil. E resultou no que a gente viu, os dois meses mais letais da história do Brasil.
Março e abril de 2021. Bom, então a variante Ômicron, segundo um dos maiores cientistas que nós temos aqui, e temos grandes cientistas no Brasil, a nossa plataforma científica, não é à toa que os caras vieram testar a vacina aqui, por uma série de detalhes, microclimas diferentes, é um país multirracial, mas também pela nossa plataforma de vacinas e pela nossa plataforma científica, de como a gente aplica a vacina, que é necessária a aplicação de vacina de doenças da época do Cabral, do Colombo, que não existem mais em outros países. A gente tem aqui dengue, chikungunya e daí por diante. Então as vacinas são aplicadas no Brasil há muito tempo, a gente tem expertise nisso. Mas tem uma bancada de cientistas fantástica. Tanto que grandes cientistas como o Dr. Nicoleles trabalham em grandes instituições, não só brasileiras, mas no mundo inteiro, e são respeitadíssimos. Então, pelo que eu entendi, né, dando uma de ouvinte da rádio, que é mais importante você se colocar na condição de ouvinte, e tem cara que quer aparecer mais do que o entrevistado, não dá. Então, a variante Ômicron, por exemplo, hoje eu falei uma bobagem, sem saber. Eu abri o comentário e falei, olha, nós temos que torcer para a Ômicron dar certo, porque aí ela vai acabar com as outras que são mais pesadas. Não é bem assim, pelo que eu entendi, a variante Ômicron é tão perigosa quanto as outras, não pela letalidade, mas pelo número de casos que ela contagia, número de pessoas que ela contagia. É uma conta aritmética. Quanto mais gente contaminada, mais gente vai para o hospital e possivelmente vai colapsar o sistema e mais gente vai morrer. Agora, do ponto de vista científico, vale a tese de que ela pode ser um estágio, se não houver um erro no replicar do vírus, via de regra, que é um estágio para o final da pandemia e o início de uma doença que seja um vírus gripal, ou ainda não dá para falar isso? Não, ainda não dá para dizer isso, porque as mutações, elas não são previsíveis. Por exemplo, nós tivemos essa variante que é mais transmissível, mas nós podemos ter a qualquer momento uma variante que seja mais transmissível e mais letal, porque não existe uma linearidade, não é uma reta que você consegue prever, não tem nenhuma fórmula que nenhum virologista possa aplicar para dizer que a próxima mutação vai ser uma mutação mais benigna e nós vamos chegar numa endemia, né? Que é o que está todo mundo esperando, que o vírus caia de um nível epidêmico para um nível endêmico, como é, por exemplo, a dengue no Brasil. Tem vários exemplos no mundo. O ébola, né, que é um vírus terrível, com uma mortalidade altíssima, mas uma transmissão baixa, ele está mutando há décadas lá no Congo, lá no centro da África, mas ele não desaparece, ele continua sendo extremamente letal. Por outro lado, em 1918, o vírus da influenza, depois de fazer um desastre no mundo, são 20 a 50 milhões de mortos estimados, ele teve uma mutação suicida. Ele se auto-eliminou e ele sumiu de repente, sem ninguém entender, mesmo porque à época ninguém sabia nem que era um vírus, né? Mas os estudos que foram feitos décadas depois... E não tinha avião, não tinha navio, não tinha tanta gente, né? Tinha navio, mas não tinha... Tinha navio, mas era muito mais lento, né? Era muito mais lento. Demorava meses. Semanas para você vir da Europa para o Brasil, por exemplo, né? E foram os soldados dos campos de guerra da Primeira Guerra Mundial que espalharam pelo mundo o vírus, mas demorou muito tempo. Hoje um vírus aparece numa cidade na Ásia, em 20 horas ele está em alguma capital do mundo, né? Então esse é o grande drama do século XXI e de uma pandemia no século XXI. Então, todos nós torcemos que possa ocorrer uma mutação suicida, vamos dizer assim, né? É uma esperança, mas as chances são iguais ou são possíveis de ocorrer o oposto. Por isso que a Organização Mundial da Saúde recomenda tanto a quebra da transmissão do vírus, porque quanto menos pessoas se infectam, menos chance de mutações e menos chances de outras variantes ocorrerem. Então, se nós estamos tendo 3,6 milhões, é um número subnotificado. Provavelmente o mundo está tendo pelo menos 10 milhões de casos por dia. É muita coisa. Meu Deus. Você está dando a chance do vírus se modificar, porque o vírus ele não é inteligente como a gente define inteligência, mas ele se adapta às circunstâncias do hospedeiro
e as circunstâncias do ambiente, né? E esse é o jogo. Esse é o jogo. Olha, se for isso, é quase 10% da população mundial. Quase 10% da população mundial existe de contágio. Um estudo, houve um estudo publicado semana passada de uma universidade que eu respeito muito, a Universidade de Washington, nos Estados Unidos, em Seattle, de um Instituto de Saúde Pública, que é um dos melhores do país, que se nada for feito para deter a transmissão que nós estamos tendo no mundo, nós podemos ter 3 bilhões de pessoas infectadas até o final de março, no mundo todo. Meu Deus. Então, é por isso, a Índia, que é a minha grande preocupação nesse momento, eu fico acordado até de madrugada para ver os números da Índia, quando eles publicam no meio da noite, que é a manhã deles, né? Começo da manhã deles. A Índia estava com 10 mil, 8 mil, 9 mil, e é uma subnotificação enorme lá. Bom, ontem cruzou 260 mil, em menos de 10 dias. E se a Índia explode, aí nós estamos com um problema mundial grave, né? Porque uma população de 1,4 bilhões de pessoas é muita gente. E eu tenho colegas, grandes amigos, ex-alunos meus que voltaram para a Índia, e eu estou em contato com eles e eles estão extremamente preocupados. Né? E é a fábrica do mundo de remédios, né? Se você não sabe, exatamente. A maioria de remédio vem da Índia. Um país desse doente, nós estamos perdidos. Exatamente. Não só por causa da transmissão da doença, mas produção de insumos de remédio e daí por diante. É terrível. Foi o que eles me falaram. Eu não sei se o Paquistão entra na conta, porque Paquistão e Índia era um país só. E seria o país mais populoso do mundo até que a Inglaterra saiu de lá, era um país só. Tem uma população maior que a da China, os dois juntos. Então tem que tomar cuidado mesmo. 3 países ali que se juntam, né? Paquistão, Índia e Bangladesh. Se esses 3 tiverem uma explosão, é a explosão de 1/3 da humanidade, né? Então é realmente... tempestade perfeita. Exatamente, o perfect storm, exato. Agora, uma coisa, isso é curiosidade, né? Deixa eu fazer a pergunta mais prática para não tentar dar uma de mané aqui, porque eu queria, uma curiosidade sobre o vírus se suicidar, se autodestruir, talvez seja até um controle biológico. Eu não entendo nada de ciência, mas existe uma coisa chamada controle biológico. Talvez o vírus, percebendo que não tem mais espaço para ele, que é tanta gente contaminada, ele mesmo podia se matar. Agora não deve ser isso. Só estou aqui curioso para saber. Não deve ser isso. Aliás, ninguém deve saber porque que ele se mata, né? Ninguém deve saber porque ele se mata. É a pergunta de $1 milhão. Se a gente soubesse como é que o vírus se mata, a gente induziria o vírus a suicídio, né? Exatamente, essa é a pergunta de $1 milhão, porque, na realidade, a Omicron está fazendo 2 coisas muito curiosas, muito peculiares. Primeiro, ela está criando um lockdown reverso. Ela está tomando nas próprias mãos a realização de um lockdown, porque tantas pessoas estão ficando doentes, que elas não estão conseguindo ir trabalhar. Nos Estados Unidos, isso está acontecendo de monte. Então, hospitais estão sem profissionais, restaurantes, supermercados. Então, ela tirou da mão dos políticos a decisão. É impressionante isso, você parar para refletir sobre isso. E a segunda coisa é que, pelo menos a esperança que nós temos é que, como ela está infectando muito rapidamente muita gente, o pico dela e a duração dessa onda pode ser mais curta. Essa é a grande esperança, porque vai faltar gente suscetível a ser infectada por ela. Então é isso que nós estamos aqui, a minha esperança é que a gente acorde, a gente deixe de encarar ela como uma coisa leve, que a gente encare de frente o problema, a gente quebre a transmissão usando máscara, vacinando mais, aumentando o isolamento social, e a gente consiga fazer que esse pico seja o mais curto possível para não colapsar o sistema de saúde, que essa é a grande equação brasileira nesse momento. Porque nós não aguentamos um segundo colapso do sistema de saúde. Ninguém aguenta mais. Na verdade, o mundo inteiro não aguenta mais. Você vê, o maior país do mundo, a maior potência econômico-militar do mundo, está sofrendo uma barbaridade de novo, que são os Estados Unidos. Agora, vamos lá. Primeiro lugar, manter as medidas higiênicas, lavar a mão, álcool em gel, se possível, o distanciamento social, já está sendo forçado. Talvez seja por isso que o vírus desapareça, porque ele mesmo promove um lockdown aí, as pessoas não vão trabalhar e aí não tem de como se multiplicar. Talvez seja por isso, é uma curiosidade. Agora, se a gente soubesse mesmo
induzir o vírus a suicídio, aí seria incrivelmente fantástico. Os cientistas devem estar procurando isso todo dia. Falar, vamos arrumar um jeito desse cara se matar. Deve estar sendo procurado isso todo dia. Bom, mas outro detalhe, a máscara. Meu irmão, a máscara é fundamental. Você tem que ser que nem o Zorro. Usa a máscara o dia inteiro, só tira a hora que vai dormir. Quando o Sargento Garcia aparecer, você usa a máscara. Pô, não tira a máscara da cara. Mesmo em ambiente externo, que tiver pessoas perto, se não tiver gente perto, não tem por que você usar o raio da máscara em ambiente externo. Mas com gente perto, mesmo em ambiente externo, você tem que usar. Em ambiente interno, tem que usar máscara. Não adianta. Transporte coletivo tem que usar máscara. É tão importante quanto a vacina. Agora, tem uma discussão inócua, como sempre no Brasil, e que arrebenta com a vida de bilhões de pessoas, que é a tal de vacinação infantil, que vai começar simbolicamente hoje aqui em São Paulo. Os americanos estão vacinando desde novembro. Não teve um caso de criança morta por causa de vacina. E acho que não teve caso nem de internação de criança vacinada até agora. Se teve, foi pouco. Agora, todas as crianças vacinadas ou que morreram de variantes, Ômicron ou qualquer outra, não estavam vacinadas. Não estavam vacinadas. Então, eu quero ouvir de um grande cientista como o Dr. Nicoleles o que é que ele pensa para você entender a necessidade da vacinação infantil e a segurança da vacinação infantil. Esse é um ponto fundamental, porque tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, está começando no Brasil, as internações de crianças aumentaram. Aumentaram no Reino Unido, a curva é impressionante. 2,5 vezes mais do que o pico da variante Delta. Estados Unidos, a mesma coisa. E o Brasil, na faixa de 5 a 11 anos, já tem o segundo ou terceiro maior número de crianças mortas da pandemia em todo o mundo. É um dado inaceitável, completamente absurdo. E a vacina foi aceita, a vacina para crianças foi aceita pelas agências regulatórias mais sérias, mais competentes e mais rígidas do mundo. A americana, a europeia e agora a Anvisa. Então nós temos sim que vacinar as nossas crianças, nós temos que protegê-las, porque a Omicron ataca as crianças, ela pode gerar óbitos, pode gerar sequelas crônicas, é outra razão porque nós temos que quebrar a transmissão em todas as faixas etárias, mas principalmente nas crianças, porque o Covid crônico pode atacar o coração, o cérebro, o rim, o fígado, o trato digestivo, o pâncreas. Existem casos de diabetes pós-Covid, por o vírus permanecer no corpo e atacar o pâncreas. Então, a vacinação é uma coisa de louco. Então, a vacinação das crianças é segura. Como você falou, a gente não tem relatos... eu acompanho a mídia americana o tempo inteiro, a mídia inglesa, não vejo nenhum relato de nada, de nenhum efeito colateral de monta. Estão sendo vacinados milhões de crianças em todo o mundo, e agora que começou, nós temos como pais, como avós, temos que incentivar as famílias a vacinar seus filhos, seus netos, porque além de proteger as crianças, que é uma coisa essencial em qualquer sociedade, né, eu acho que não tem nada mais essencial do que proteger as crianças de um país, as crianças podem também transmitir, apesar de pegarem e ficarem assintomáticas, mesmo assintomáticas, elas podem transmitir para os pais, para os avós, para os professores, para os funcionários das escolas. Então, o mundo inteiro está fazendo isso uma prioridade. E seria essencial que a gente vacinasse o maior número possível de crianças antes das escolas retornarem no Brasil. Porque, senão, nós vamos ter covidários nas escolas, com a transmissão que essa Omicron tem, que é altíssima. Então, é essencial que a gente faça isso. Bom, é uma vacina específica da Pfizer, a dose é ajustada a crianças, a agulha é menor, tudo isso. Agora, o Chile está aplicando a Coronavac. A Anvisa, mais uma vez, não aprovou, quer estender os estudos da aplicação da Coronavac em crianças, aí não é vacina modificada, é a mesma vacina, acho que com a mesma dose, mas com uma forma de combater a doença diferente, é vírus morto, haveria mais segurança. O senhor entende que é possível vacinar crianças com Coronavac ou não? Eu li o parecer da Anvisa, eu acho que é um parecer muito lógico. Eu confio muito na Anvisa, os técnicos da Anvisa são reconhecidos no mundo inteiro.
Eu defendi a Anvisa nesses 2 anos da pandemia continuamente, porque até agora eu não vi a Anvisa errar. Todas as decisões foram sensatas, foram baseadas em fatos. E o que eu entendi é que, se os dados forem apresentados rapidamente, a Anvisa tem à disposição de terminar esse processo e fazer essa aprovação. Mas ela está tomando todos os cuidados, como deve ser uma agência regulatória. Por isso que, quando a gente vê os cuidados que ela está tomando, e o fato dela ter aprovado já a vacina da Pfizer, mostra que a vacina da Pfizer cruzou os graus de segurança necessários, altíssimos, que a Anvisa usa para proteger as nossas crianças. Então, eu apoio integralmente o processo da Anvisa, e eu acho que todo brasileiro deveria apoiar essa instituição, porque é uma das poucas que se mostrou ter medula espinal, como a gente falava nos Estados Unidos, né, em defesa do consumidor e da sociedade brasileira, em todas as suas decisões. Você sabe que a primeira entrevista que eu fiz com Barra Torres, eu criei uma confiança tão grande dele no Contra-Almirante, e foi mútuo, porque nós nos tornamos amigos virtuais. Bom, eu não gostei de ter amigo físico, quanto mais virtual. Para mim, amigo não faz falta nenhuma. Esse vírus para mim não mudou nada, porque eu sou um cara antissocial pra caramba. Não faz falta nenhuma, mesmo porque tem muito cara que diz que é seu amigo e te dá facada nas costas. Mas eu virei um amigo virtual do Barra Torres, e a gente tem se ajudado muito, porque através de algumas informações da Anvisa a gente ajuda a explicar ao público o que está acontecendo. E aquela história que havia que o cara, por ser militar, ele vai fazer o que o Bolsonaro quer, coisa nenhuma. Tanto que até brigou com o Bolsonaro agora há pouco. Então a Anvisa é extremamente técnica, altamente confiável, e o Almirante merecia um prêmio pela conduta dele durante essa pandemia, que foi fantástico. Ele não aparece muito, mas quando ele aparece num colegiado e com decisões importantíssimas. Foi vital em todas as ações, até agora, o Almirante Barra Torres, com a equipe dele, na Anvisa. Doutor, o senhor permite, professor, algumas perguntas de ouvinte, que, por serem práticas, são muito mais inteligentes que a da gente. Aqui a gente fica querendo dar uma de inteligentão aqui, mas o cara que tem dúvida é o ouvinte. E esse cara faz perguntas muitas vezes mais inteligentes que as nossas, também não é difícil. E mais importantes. Tem já a primeira pergunta aí, Ricardo? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Datenão. Por enquanto ainda não. Agora que você chamou, os ouvintes com certeza farão as perguntas. Eu acho que nós não separamos. Deve ter pergunta sim. É só olhar direito que deve ter pergunta sim. Diga, Agostinho. Se você me permite, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Nicoleles. Prazer tê-lo aqui conosco. Pois não. É sobre o afastamento. O prazo de afastamento para pessoas assintomáticas, né? Houve uma discussão no mundo inteiro e agora, mais recentemente, o Brasil, o Ministério da Saúde, definiu que no caso de pessoas assintomáticas, o afastamento vai ser reduzido de 10 dias para até 5 dias, em alguns casos. De 7 a 5 dias, o que a OMS, pelo menos por enquanto, não chancelou. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se não é arriscado demais colocar de volta no mercado, no convívio da família, pessoas que estão ainda fora desse prazo de 10 dias de afastamento depois de confirmada a Covid, doutor? Sem dúvida nenhuma. Você tocou no ponto crucial, porque os dados de curvas, né, de quarentena foram baseados nas variantes anteriores, que eram menos transmissíveis. Nós não temos ainda os dados totais compilados da Omicron para fazer essa análise de estimativa de risco. Então, reduzir de 10 dias para 5, metade, no momento que nós temos a variante mais transmissível da pandemia, é um absurdo. E tanto é que a diretora do CDC americano, né, uma médica da Harvard que teve essa ideia de jirico, está balançando no cargo há dias nos Estados Unidos. Eu acompanho a mídia americana diariamente e vários epidemiologistas e sanitaristas têm criticado essa decisão do CDC porque todo mundo sabia que uma vez que os Estados Unidos implementasse essa decisão, que aliás lá, com 5 dias sem precisar de teste, o que é um absurdo ainda maior, porque a pessoa pode ficar 5 dias de quarentena, não precisa fazer o teste, porque está faltando o teste, e aí ela volta para o convívio da família ou para o trabalho. E essa decisão
como vem do CDC, está sendo espalhada pelo mundo inteiro. A Inglaterra está adotando ela hoje, a França, o próprio Brasil adotou, e ela não tem o menor sentido. Nós estamos aumentando, se qualquer coisa, o risco de pessoas que ainda estão transmitindo o vírus saírem pelas ruas transmitindo, ainda mais com uma variante altamente transmissível, onde a gente não tem os estudos feitos para confirmar que os dados de 6, 8 meses atrás ainda são válidos. Então, eu, particularmente, sou totalmente contra. E para todas as pessoas que estão falando comigo, que estão infectadas, que me ligam, parentes, amigos, eu falo, pelo menos 10 dias em casa, assintomático ou não, e depois se testar. O problema é que está faltando teste no Brasil. Está muito difícil das pessoas conseguirem se testar, né? Isso agrava a situação. Sabe o que é? Que ninguém aguenta mais. O ser humano é um ser sociável. Ninguém aguenta mais isolamento. Agora, cientista não pode ser assim. Cientista não pode tomar uma decisão com base no que eu quero ver meu pai, minha mãe, minha irmã, meu namorado. E não podemos tratar essa Ômicron, pelo que eu entendi, como uma variante benigna. Não é assim. Ela pode se tornar, de uma hora para outra, mais letal. E se ela é mais contagiosa, aí nós estamos ferrados. Aí nós temos que correr atrás mais ainda. Porque do mesmo jeito que ela pode se tornar mais leve, se tornar uma gripezinha, ela pode se tornar mais letal e por ser mais contagiosa, aí, meu amigo, aí eu não sei o que vai acontecer, não é bom nem pensar nisso. Chegou uma pergunta de ouvinte, por gentileza, coloca no rádio, o Ricardo. Bom dia Datena, bom dia Agostinho, bom dia a todos, bom dia ao doutor que está aí na entrevista, né? Aqui quem fala é Solon de Aracaju, Sergipe. Datena, eu teria uma dúvida aqui para o doutor, se ele pudesse falar sobre a vacinação infantil, né? Porque a Pfizer, né? A dose é reduzida do adulto para a criança, né? E a da Coronavac não é reduzida, como a representante daí de São Paulo falou no seu programa mesmo, acho que ontem, né? Que é a mesma dose. Gostaria, se possível, ele explicasse o porquê. Foi como você explicou, Datena, são mecanismos diferentes, né? A vacina da Pfizer é uma vacina de RNA, né? Uma vacina que injeta esse material sintético genético, enquanto a vacina da Coronavac é um vírus atenuado. Então, daí as diferenças de análise, as diferenças de requisitos que a Anvisa está pedindo, né? Mas, eu vou deixar bem claro aqui, eu não tenho conexão com nenhuma desses fabricantes, não tenho, nunca tive, nunca terei com nenhuma empresa farmacêutica. Mas, nesse instante, eu estava vendo hoje o noticiário aqui do Brasil, já chegaram doses em vários estados, apesar de que alguns não receberam, né? E então, nós temos a disponibilidade dessa vacina já temos a Pfizer disponível aqui para dose infantil, então nós temos que acelerar. Eu faço até um pedido, talvez seja um pedido emergencial para todos os comunicadores como você, Datena, se puderem começar seus programas todos os dias, todas as manhãs, pedindo para a população se vacinar em geral, mas também os pais vacinarem as crianças, nós estaremos fazendo um grande serviço para a sociedade brasileira, porque nós não temos uma estratégia de comunicação nacional, e a comunicação é tudo numa pandemia. Nesse momento da nossa história, né? Onde as redes sociais ditam regras de medicina, né? Ou de ciência. Então, se os grandes, como você, apresentadores de rádio, de TV, começassem seus programas defendendo a vacina e falando para as pessoas se vacinarem, eu acho que aí nós vamos ter uma grande mobilização. Eu começo de manhã e vou até à tarde, enchendo bem o saco dos outros, dizendo que tem que vacinar. Tem que vacinar, inclusive crianças. Eu recebo ataque de tudo quanto é lado, mas eu estou pouco me lixando. Do mesmo jeito que eu não ligo para amigo, eu também estou me lixando mais ainda para inimigo. Entendeu? O que eu quero é fazer o melhor. E a ciência diz, tem que vacinar. Ou você de idade que não vacinou, que já não é mais negacionismo, é burrice e falta de misericórdia, porque você pode matar os outros. E criança também tem que vacinar. Eu começo falando de manhã e vou até 7h20 da noite falando isso. Bom, tem mais uma pergunta para encerrar com o doutor Nicoleles, que mais uma vez deu um show aqui de conhecimento e tratar um tema que não pode ser politizado
de uma maneira científica. E fim de papo. Eu já dei um conselho. Quando você ouve político falar sobre vacina, desliga o rádio, desliga a televisão e vai ouvir médico, vai ouvir cientista. Não acredita em político falando sobre vacina, sobre Covid, porque os caras estão mais interessados em eleição do que na sua saúde. É um conselho que eu dou. Quer aceitar, aceitou. Não quer que se exploda também. Vamos ver mais um ouvinte aqui perguntando. Bom dia, Datena. Meu nome é Marcelo, falo daqui de Itacaré, na Bahia. Eu gostaria de saber do doutor por que a vacinação é de 5 a 11 anos e as crianças de 1 ano, 2 anos de idade, 3 anos de idade, por que não se fala sobre isso? Elas devem ser vacinadas ou não? Então, a razão é muito simples, porque os estudos estão sendo realizados. Estão sendo feitos estudos de diferentes faixas etárias, e essa é a faixa onde os dados ficaram disponibilizados. Mas nós vamos ter dados muito proximamente de várias empresas, né, que estão correndo o mundo afora para ter dados em outras faixas etárias, né? Inclusive, a ótima notícia que a gente ouviu 3 dias atrás é que várias empresas já estão tentando desenvolver uma vacina específica para Omicron. Já começaram e devem ter resultados para março, né? O que é uma notícia extremamente positiva. Olha, foi uma honra e um orgulho falar com o senhor. Eu não tinha tido oportunidade ainda. Lembrando, o senhor me trouxe um momento de nostalgia. A gente, no meio dessa pandemia, está mais sensibilizado, não é? Eu me lembro que eu trabalhei com o Osmar, que para mim foi o maior fenômeno do rádio, um dos grandes da televisão, mas do rádio foi o maior de todos. Ele falava com uma facilidade impressionante, que eu trabalhei com o Osmar na TV Globo, quando ele apresentava o Globo Esporte. E eu me lembro que um dia, tem até rodando na rede social, se alguém quiser ver, tem uma entrevista minha, eu participo da entrevista com o Neto e o Edmar, e o programa foi apresentado muito legal. Foi um momento muito importante da minha carreira, com um irmão que é o Neto, que aliás está viajando aí, fazendo um sucesso na Europa, sendo reconhecido por fãs e daí por diante, e o Osmar Santos, que para mim sempre foi uma grande referência. Professor, ótimo dia, saúde, 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 e um pouco mais de saúde ao senhor e a todo mundo, tá bom, professor? Da mesma forma, para vocês todos, se cuidem, melhores votos para 2022 para você e toda a equipe, e muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês aqui. Gratíssimo ao senhor. Ô Agostinho, você vê como é que é o negócio? Você percebeu até...